Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a Bíblia. Nós estamos abrindo a Bíblia nesta semana em passagens que falam sobre o nascimento de Jesus, o Salvador que veio com uma missão, nos salvar. Ele se fez carne, se fez uma pessoa como nós para se identificar conosco, com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com a nossa solidão, com os nossos medos, com os nossos anseios, com tudo que nós somos, para poder ser um Salvador que nos compreende, nos entende e, acima de tudo, Ele nos ama. Nós vamos falar hoje sobre um personagem que é pouco falado na história de Natal. A história do Natal, que é uma história verídica, assim como a história da humanidade, por exemplo, grandes guerras, não é? Que tiveram aí a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Se faz muito filme sobre essas guerras, muitos livros são escritos, muitas peças, até teatrais e coisas, não tanto teatro porque é uma coisa de ação, mas acontecimentos da história se tornam algo que se pode fazer uma peça, um filme. Pois é, a história de Jesus não é diferente. O nascimento dele também tem sido enredo, tem sido algo que muitas peças de Natal, em igrejas, em outros lugares, produzem e fazem. Mas é interessante que o personagem principal dessa história, que é Jesus, depois vem Maria, vem José, vem os pastores, vem os anjos, os reis magos, os magos, né, que vieram, mas os animaizinhos que estão lá, você vê em toda manjedoura, toda peça de Natal tem um burrinho, tem um camelo, tem um animal, mas tem um que não aparece e ele é o vilão da história. O nome dele é Herodes e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Herodes, o inimigo de Cristo, e como ele teve aquele ódio e procurou matar todas as crianças que nasceram naquela época com tanto medo daquele rei tão glorioso que nasceu ocupar o lugar dele, não sabendo que o rei é Deus. E Herodes, ninguém sabe mais, está enterrado, só tem osso, mas hoje vive e reina o rei que nasceu, cujo Herodes queria destruir. Então, nós vamos estar nessa passagem que é bíblica, está em Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 19. A gente vai ler e falar um pouco sobre esse vilão, sobre esse personagem pouco falado na história de Natal. Amém? Eu agradeço a Deus pela nossa parceria aqui do Abrindo a Bíblia com a Nelly Modas. Eu quero mandar um grande abraço para a Nelly e dizer que ela é muito especial para nós e para esse ministério. Nós estamos hoje aqui com um look muito bonito, uma blusinha e aqui uma calça, tudo da Nelly, aqui tudo muito bonito, que você pode encontrar não somente a vestimenta, mas acessórios também ali na Nelly Modas. O telefone para contato está na tua tela, você pode ligar e agendar aí a tua visita para a loja da Nelly, para você conhecer muita coisa bonita, para você ficar mais linda ainda agora neste final de ano. O telefone está aí, é 9136-3082. Eu também agradeço a Deus pela nossa parceria desse ministério com o Centro de Beleza Adriana Oliveira. E é muito bom estar nessa parceria com a Adriana. E eu quero também enviar um abraço para ela e agradecê-la também por ser esta parceira conosco aqui no Ministério da Palavra. O telefone da Adriana está na tua tela também, 9119-4274. E você poderá também entrar na fanpage e ali você vai ver o endereço, a loja e até o trabalho que ela faz, não só no meu cabelo, mas também em muitas outras ali na página você vai ver o trabalho desta profissional, tá bom? Eu agradeço também e louvo a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Esse programa também, ele é um oferecimento da IADAN, pastoreada pelo nosso pastor Jonatas Câmara, uma igreja atuante, visionária e missionária também. Na tua tela você vai ver o site da IADAN e também da FBN, que é a Faculdade Boas Novas, que é um braço forte na área da educação, uma escola de nível superior
e você vai ver também o site da Faculdade Boas Novas e um número para contato também. E nós também agradecemos pela parceria com o Instituto de Educação Boas Novas. E claro, este programa é um oferecimento de todos os semeadores que abençoam, que ofertam generosamente e voluntariamente. Aqui, a Boas Novas necessita dessa oferta de amor, não dos teus dízimos. O dízimo é na casa do Senhor, na tua igreja, mas aqui você pode abençoar. Se você quiser, você pode abençoar esse ministério também, sendo um parceiro conosco da palavra. A palavra de Deus, através da Boas Novas, ela chega em lugares que você não imagina. Você talvez não pode ter acesso a um hospital, a uma penitenciária, mas na calada da noite ou em pleno luz do dia, a Boas Novas está chegando com palavras de Deus, que curam, que transformam, que libertam, que renovam, que, leva a pessoa a refletir, que corrige, que exorta, porque é a palavra dele. E essa missionária, ela é incansável, 24 horas levando Jesus. Muitas pessoas têm insônia, elas acordam à noite, não sabem o que fazer, ligam a TV, lá está a Boas Novas, levando palavras de vida. E muitas delas são abençoadas, edificadas, curadas e libertas pelo poder da palavra. Então hoje eu te convido a ser esse mantenedor, esse semeador e esse parceiro conosco também. Nós vamos orar com você no final do programa, está aí na tua tela o número para você ligar para nós. Nós vamos orar crendo que Deus ouve as nossas orações. Amém? Hoje, bem cedo, uma intercessora mandou uma mensagem para mim dizendo sobre a passagem de Ezequiel, capítulo 37, dizendo que é um vale de ossos secos, mas o Espírito de Deus, quando ele entra naquele vale, aquele vale se torna em vida. Aonde Deus está, ele traz vida. Então hoje você vai acionar o poder de Deus, que vai trazer vida ao teu lar, ao teu casamento, à vida daquele filho que parece que está morto nas drogas, ou morto na prostituição, ou morto naquele vício. Pode parecer um vale de ossos secos, mas Deus, ele é fiel. E quando você clama por ele e fala, Senhor, ressuscita, Espírito de Deus, venha sobre este vale, ele vem. E ele muda o quadro, ele muda a circunstância, assim como ele fez ali em Ezequiel 37, que era um vale de ossos secos e ali se tornou num grande exército, uma coisa tremenda, um milagre. Então hoje esse milagre Deus quer fazer na tua família, na tua vida, na tua circunstância. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo, não se esquecendo, nosso tema de hoje é Herodes, o inimigo de Cristo. Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 19, tá bom? Eu vou rapidinho para o intervalo, mas eu aguardo você daqui a pouco mais aqui comigo. Bem, estamos de volta com você nesse momento falando sobre um tema um tanto interessante, mas que faz parte deste Natal, faz parte desse momento que nós estamos vivendo. Jesus é o motivo dessa estação, desse momento que nós estamos vivendo nesse final de ano. Ele é o motivo primordial, principal, ele é o personagem principal da história do Natal. É Jesus, ele veio com uma missão de nos salvar dos nossos pecados, morrer numa cruz. Então nós podemos dizer que Jesus nasceu numa manjedoura, na estrebaria, ali no lugar simples, mas ele nasceu para morrer. Ele nasceu para viver aqui nessa terra, ele trabalhou, ministrou, curou, levantou vidas, discipulou, ensinou durante 33 anos. E ali, Deus então, ele é colocado numa cruz e ele morre por nós. Nós vamos falar hoje sobre o nascimento de Jesus, mas vamos falar também de uma maneira assim, sobre um personagem especificamente que não é muito falado nessa história, mas ele
ele faz parte, a Bíblia registra aqui, que Herodes estava ali procurando Jesus também. Só que ele não procurava com a intenção de adorá-lo, de amá-lo, de querer ver ele ou presenteá-lo com coisas bonitas, como os magos haviam feito. Ele queria destruir Jesus, matar. Ele via em Cristo, o rei, né, um concorrente para ele. Ele queria o poder, ele se sentia inseguro e ele não queria ali sentir-se, né, afrontado. Ele estava sentindo assim pela presença daquele que os magos iriam adorar. Então, vamos ver aqui essa passagem, começando com o versículo 1 do capítulo 2 de Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, porque Herodes era o rei naquele momento. Ele era um edonita, né, de Edom, e ele estava ali sobre aquela nação. Ele tinha muito assim, digamos, meio que conluio com Roma, e ele andava assim meio pela cartilha dos romanos. E ele então estava ali, né, sendo o rei na época que Jesus nasceu. E eis que vieram os magos lá do Oriente para Jerusalém, porque era ali que Herodes estava em Jerusalém, ele era o rei. E é interessante que os magos eram homens sábios, estudados, eles eram assim astrólogos, muito entendidos de muitas coisas, e eles eram homens, além de serem inteligentes, eram sábios, e eles liam as escrituras e sabiam que em Belém, não é, que aonde teria uma grande estrela que no céu haveria de aparecer, porque está registrado nos profetas, eles queriam ver este rei. Então eles vão para Jerusalém e perguntam para o rei Herodes: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Eles são estudiosos, eles são astrólogos, e eles viram aquela estrela lá de longe, e eles acompanharam ela e chegaram em Jerusalém, que não era muito longe da onde Jesus estava, em Belém. Então, eles perguntaram para o rei. Tendo ouvido isso, essa pergunta, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Porque quando uma pessoa se faz um projeto mal, ou ela se fica alarmada, irada, ela não fica só na sua ira, ela consegue contagiar outras pessoas também. E ele conseguiu trazer essa muvuca, esse medo, essa confusão, não somente no coração dele, mas a Bíblia fala que não só ele ficou dessa maneira, né? Ele ficou alarmado, mas ele conseguiu contagiar o povo de Jerusalém. Ele convocou os principais sacerdotes e perguntaram: aonde esse Cristo haveria de nascer? Claro que os sacerdotes que liam a Bíblia disseram: ora, a Bíblia diz... Aqui o profeta Miqueias profetizou isso, em Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. De ti, Belém, que ninguém dá nada por você, pequenininha, insignificante, a menor das menores, mas de ti vai sair o principal de Judá, né? Os principais não dão nada, vai sair o guia que haverá de apacentar o meu povo. Então, Herodes, quando escutou isso, chamou os sacerdotes, os magos, né? E perguntou para eles, né, quanto tempo em que a estrela aparecera, né? E aí, enviando-os a Belém, disse para eles: olha, vocês vão lá para Belém e vocês vão me informar cuidadosamente a respeito desse bebê que vocês vão visitar, deste menino. E quando você encontrar esse bebê, vocês me avisam, porque eu, Herodes, também quero ir adorá-lo. Claro que é mentira. Ele não tinha essa intenção de adorar. Ele queria matar Jesus, mas ele foi dissimulado, né, mentiroso, enganador, e falou para os reis magos. Então os reis magos, vendo a estrela, alegraram-se com grande júbilo.
porque eles partiram, foram embora de Jerusalém e foram caminhando, né? E chegaram ali aonde o menino estava. Eles entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Por que estavam na casa? Porque já tinha passado um tempo. Não estava mais naquela manjedoura ali, naquele estábulo. Aquilo já passaram-se alguns meses, e alguns historiadores dizem que até um ano ou mais se passou. Porque aqueles reis magos vieram lá de longe, seguindo aquela estrela, até chegarem em Jerusalém, se informarem e viajar mais, passou-se um tempo. Então Jesus não era mais aquele infante bebezinho, já era uma criancinha do colo que talvez estava gatinhando, andando, e eles estavam ali em Belém ainda. E ali eles foram para a casa aonde estavam. E ali naquela casa entram os reis magos, os magos. E eles então entram na casa, eles veem o menino com Maria e prostam-se diante daquele bebê e adoram aquele bebê e abrem os seus tesouros, entregando suas ofertas, que eram ouro, incenso e mirra. Mas eles foram divinamente advertidos por Deus para não voltarem de volta para Jerusalém e avisarem Herodes. Deus falou ao coração deles, não sei como, se foi ao coração, se foi um anjo, mas divinamente eles foram instruídos para eles irem por um outro caminho de volta para a terra deles, mas não passarem por Jerusalém e dar satisfação para Herodes, porque Herodes queria matar. Olha só, então eles partiram, mas aí uma noite Deus falou com José, o perigo de José permanecer ali, naquele lugar. Ele, o menino, o bebê Jesus e Maria. E Deus fala, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar esse bebê para matá-lo. Então ele foi, ele obedeceu e na calada da noite ele fugiu e foi para o Egito com Maria e o bebê. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor: do Egito eu chamei o meu filho. E aqui nos próximos versículos, você vai ver uma coisa muito triste, uma matança de bebês, crianças de 2 anos para baixo. Foi dada uma lei e Herodes estava enfurecido porque ele não achava aquele bebê e ele estava com medo, estava com uma insegurança de alguém pegar o lugar dele. Ele manda matar todas essas crianças pequenininhas, bebezinhas que tinha idade talvez do bebê Jesus, de 2 anos para baixo. E se cumpre uma palavra que foi profetizada já de tempo pelos profetas, o profeta Jeremias, onde ele fala, houve esse grande clamor em Ramá, pranto, choro, grande lamento, é Raquel chorando pelos seus filhos, né, a matriarca, chorando, inconsolável, porque eles não existem mais. É uma palavra profética para esse momento que aconteceu, essa grande matança desses bebês inocentes por um homem inseguro. Olha o que o orgulho faz, a fome pelo poder. Pessoas que querem tanto poder, tanto posição, que querem segurar, o afã de querer perpetuar o reinado dele, a fama dele, o poder dele. Ele então manda matar crianças inocentes, para que Jesus, quem sabe ele pensasse, estivesse no meio também, seria morto e não trouxesse nenhum tipo de ameaça para ele. Então vamos começar hoje a nossa história, nós estamos aqui lendo ela já. A Bíblia fala do Natal, né? A Bíblia, claro, registra em todos os evangelhos. E é interessante que quando nós fazemos nossa festa de Natal, nós falamos de Maria, de José, do bebê Jesus, de todos que estão ali naquela manjedoura, com exceção a Herodes. Ele é o vilão. Ninguém coloca um Herodes numa história de Natal. Já notou isso? Você não vê numa manjedoura aí, às vezes você vai para um lugar e você vê uma exposição bonita, né? Até ao vivo, pessoas se vestindo ali, simulando, mas você não vê a figura daquela pessoa, aquele personagem não é falado, não é
declarado, não é assim mostrado. E aqui nós podemos entender que esse rei Herodes, ele procurou enganar os reis magos, os magos do Oriente. Ele não queria que Jesus vivesse. E ele queria, de uma certa forma, enganar esses homens, dizendo: se vocês o encontrarem, vocês vão falar para mim. Mas Deus é tão maravilhoso porque Deus enviou o seu Filho Jesus. É um plano dele, e os planos de Deus não vão ser frustrados. E o plano de salvação não foi sabotado, não foi frustrado, porque Jesus veio para salvar. E não chegou a hora dele morrer ainda, não seria daquela maneira como bebê. Ele morreria numa cruz. E Herodes queria sabotar aquilo já, queria matar ele. Não, onde é que está? Então vocês falam para mim, tá bom, que eu também quero adorá-lo. Mentira, ele não queria adorar Jesus. Ele queria acabar com Jesus. Então, aqui fala para nós que ele teve esse intento, né? Esse aqui é bíblico, né? E por que Herodes faz isso? Bem, primeiramente é porque ele queria o poder, ele queria perpetuar o poder e ele não queria perder o controle daquele reinado, era ele. E ele via em Jesus, o rei também, que ele é o rei da glória, um possível concorrente. Alguém queria crescer, alguém queria ficar forte e alguém que talvez ele pensasse tomaria o lugar dele, que não era nada disso. Jesus não veio para isso, ele poderia, porque ele é o rei da glória, mas ele veio com uma outra missão, que era desconhecida para Herodes. Ele não sabia, não conhecia as Escrituras, não conhecia Deus. E na sua insegurança, no seu orgulho, na sua obsessão por perpetuar, né, ter controle de tudo, ele não queria que ninguém mais fosse visto ou tivesse uma evidência ou ocupasse o lugar dele. É interessante isso, porque nós podemos fazer uma pergunta hoje, baseados nesse fato. E a pergunta é essa: você está com medo de perder o controle da tua vida? Que muitas pessoas controlam tudo, controlam suas vidas e controlam a vida dos outros também. E aqui Jesus veio não para controlar a tua vida, mas para ser o Senhor da tua vida, para te dar paz, para te orientar, para te ajudar, para te guiar. A Bíblia fala nessa história que ele veio para guiar, nasceu aquele que seria o guia. Está aqui, é bíblico. Veja aqui Mateus 2, nós estamos lendo aqui na parte, aqui fala, olha só, foi profetizado por Miqueias, no Antigo Testamento, um dos profetas. Nascerá em Belém, sabe, na terra de Judá, na cidade que é a menor das menores, porque de ti sairá o guia, o que vai guiar você, não controlar você, mas guiar a tua vida. E tem pessoas que têm medo de dar de uma certa forma, esse controle, esse espaço para Deus, para Jesus. Elas mesmas querem fazer tudo do seu jeito. E era isso que Herodes estava fazendo. Não conhecia Deus, não conhecia o plano bom que Deus tinha de enviar Jesus para ser o guia, o Salvador. Ele estava com medo, porque ele era ignorante das Escrituras. Chamou o sacerdote: explica para mim como é que é isso. E eles foram para a palavra, explicando: olha, vai nascer mesmo, e vai ser lá em Belém. E aquela estrela está lá porque ele já nasceu. Então aqui mostra para nós essa obsessão de querer controlar tudo, de querer ser, né, o Senhor de tudo, de querer não ouvir aquilo que outros têm. E mais aqui ainda, não ouvir o que Deus tinha para ele. Ele se achava Deus. Não queria saber de nada que vinha de outro para orientá-lo, guiá-lo, ajudá-lo. Não. Ele era a autoridade, ele era o Deus e ele era tudo. Ele tinha medo de perder controle. E é interessante que os propósitos de Herodes eram todos distorcidos. Os propósitos
dos magos eram louvar a Jesus, adorar a Jesus. E eles estavam aqui, Herodes não tinha essa intenção de adorar, ele estava preocupado. Enquanto um estava adorando, ele estava se preocupando. Preocupação em excesso. Preocupado, meu Deus, o que eu vou fazer agora com esse bebê que nasceu, que vai ocupar o meu lugar? Enquanto uns adoravam, ele se preocupava. Enquanto os magos, eles estavam ali louvando, ele estava reclamando. O quê? Nasceu alguém que vai ser maior do que eu? Então, olha só, isso é uma coisa verdadeira de hoje também. Enquanto um louva, um adora, outro reclama. Outro busca os seus próprios interesses. Outros procuram se exaltar. Você está entendendo? Como as pessoas não mudam? Isso aqui, a Bíblia ela mostra direitinho a personalidade daquele que busca Deus e daquele que não quer Deus, que quer os seus próprios interesses. Então, enquanto aqui eles adoravam, Herodes se preocupava. Enquanto eles louvavam, não é? Eles adoravam, ele reclamava. E enquanto eles adoraram, ele conspirava. Porque aquele ódio dele se virou em uma conspiração para matar Jesus. E é interessante que o ódio e aquele sentimento de destruição que toma conta do coração de Herodes, ele contamina, ele reflete em toda a cidade, porque a Bíblia diz isso. Olha o que diz aqui no versículo 18 do capítulo 2 de Mateus. Diz assim, perdão, não é capítulo 18, é o versículo 3. Tendo ouvido isso, quem ouvido isso? Herodes. Herodes ouvindo que Jesus nasceu e que os magos iriam adorar Jesus, ele ficou alarmado. E com ele toda a Jerusalém. É interessante esse pensamento, queridos, porque quando nós rejeitamos Cristo, não somente nós vamos sofrer por essa escolha. Pessoas que nós amamos também sofrem por nossa escolha ou nossas escolhas erradas. Herodes optou por escolher algo que era terrível, uma escolha maléfica, uma escolha mortal, de sangue, matar, para proteger o seu nome, para proteger a sua posição. Quando nós escolhemos coisas que são erradas, atitudes pecaminosas, não estou falando de você matar alguém, mas você pode escolher uma atitude de mentira, de engano, de traição, de sensualidade, que você dá lugar para a tua carne. Não é só você que vai sofrer com isso, a tua família vai sofrer também. Os teus filhos sofrem consequências das tuas escolhas desastrosas. Herodes teve uma escolha desastrosa e todos colheram o fruto, colheram a consequência daquela escolha. É interessante a gente notar isso nessa história de Natal, porque nós não podemos só falar, Jesus nasceu, sim, mas ele nasceu para todos, mas nem todos escolheram ele, nem todos quiseram segui-lo. Ele era o guia, que guiaria a nossa vida. A vida de Herodes, ele poderia escolher. Eu quero adorá-lo, eu quero ele, eu quero, sabe, que ele também seja o meu rei, mas ele optou por rejeitar. Então a tua rejeição de Cristo, ela afeta não só você, mas ela afeta a tua família. Vou ser mais clara ainda agora. Você que está aí, longe da casa do Senhor, longe da igreja, longe de Jesus, não pense que é só você que está ali, eu estou longe da igreja, não quero mais, Você vai colher essas consequências, mas não é você sozinho, não. A tua família vai sofrer também pela tua escolha desastrosa. É assim, infelizmente. Um pai que bebe, enche a cara. Não é só ele que sofre, não.
é uma esposa que é espancada, é um filho que não tem alimento porque o pai gastou na bebida. Então, aquele vício, aquele mal, não é só para aquela pessoa que está praticando. As pessoas à nossa volta, elas sofrem com as nossas atitudes e elas sofrem as consequências do nosso pecado. E a Bíblia fala que toda Jerusalém ficou assim, por causa do pecado que estava no coração de Herodes. E sofreram mesmo, porque ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, meninos, que era homem, que ocuparia o lugar. Estava com medo de um outro rei. E ali se cumpre a palavra no Antigo Testamento, que Raquel chora. É um choro sobre Jerusalém, sobre Israel, um choro terrível, porque eles estavam matando os bebês de uma forma terrível, por causa do capricho, por causa do pecado, por causa do orgulho, por causa da obsessão de um homem, por causa de tantos sofreram. É interessante nós entendermos essa história, essa parte da história do Natal também, porque ela é verdadeira, está aqui. Está na Bíblia, é só você olhar em Mateus capítulo 2 e você vai ver, né, as dores, o transtorno que o pecado de uma pessoa pode trazer na vida de outro. Transtorno, tristeza, os corações são partidos, vidas são, feridas. E aqui nós entendemos a razão por quê. Porque um homem rejeitou o guia, rejeitou aquele que viria para ser o Salvador. Eu vou parar um pouquinho agora, porque nós estamos já quase que estourando esse bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, tá bom? Mas a gente vai voltar com essa história verídica. Se você tem uma Bíblia, abra ela em Mateus capítulo 2 e você vai entender claramente. A gente vai agora para o nosso intervalo e nós vamos voltar daqui a pouco mais com você. Bem, nós estamos de volta com você nessa história tão linda que faz parte da história de Natal, porque fala de Jesus. Quando ele nasce, ele está ali com seus pais, ele cresce um pouco e ali uma grande estrela ainda está brilhando sobre Belém, mas lá do Oriente vem, de outras partes, né, do Oriente, vem os magos, que eram astrólogos, homens sábios, para visitar e para adorar este rei, porque eles liam as Escrituras e sabiam que nas Escrituras estava a se concretizar, a se tornar verdade, e nasceu. O que foi tanto falado pelos profetas aconteceu, e eles queriam ver de perto aquele que havia sido prometido, o Messias, que Isaías falava tanto, que em Miqueias falava, Belém, você é tão pequenininha, mas de ti nascerá o guia, o Salvador. Então esses homens eram sábios, estudiosos, eles passam por Jerusalém e perguntam para o rei. Olha, eles eram pessoas importantes, porque não é todo mundo que pode chegar lá para o rei e ter uma audiência com o rei. Então você vê pela a maneira que eles tinham esse trâmite, né, essa liberdade, é porque eles eram pessoas de uma certa preeminência, de uma certa posição, de um certo grau de estudo, eles eram sábios. Mas aí Deus fala para eles, não voltem e digam para Herodes. E Deus também fala para José, foge para o Egito, leve esse bebê. E claro, Jesus estava ali são e salvo. Mas vejamos o que acontece com essa história, o desenvolvimento dela. Olha só as atitudes diferentes. Enquanto um adora, o outro reclama. Enquanto um louva, o outro já está tramando coisa. Enquanto um está adorando, o outro está conspirando. Como é que ele pode destruir? E aqui nós podemos ver o livre-arbítrio. Jesus veio para todos nós. Inclusive, Jesus veio para Herodes também. E é interessante, ao final dessa história, ele é um tanto triste, porque quando ele manda matar
Aqui, os bebês, né, um extermínio terrível naquela nação, onde havia sangue derramado, sangue inocente de bebês. Imagina você hoje passar um rei maluco aí, dar uma ordem, agora todas as crianças aqui de Manaus, de 2 anos para baixo, vão morrer à espada. Seria assim uma desgraça, uma coisa horrível. E é isso que aconteceu. E Jerusalém era conhecido como uma cidade, né, de glória, um lugar da presença, onde estava ali o templo, ficou conhecido como um lugar de pesar, de dor, de lágrima. E ali então, por causa do capricho de um homem que não queria que ninguém fosse melhor ou maior do que ele. Mas a verdade sempre, a verdade, o bem, né, sempre ele vence. E quando a gente lê o final dessa história aqui, olha só, o versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor aparece para José lá no Egito e fala: dispõe-te, pega o bebê, que não era tão mais bebezinho, né? Já era um menininho já, talvez de uns 6, 7 anos de idade, 5 anos, pega ele, a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispõe-te. E ele se dispôs, tomou o menino, sua mãe, e voltou, regressou de volta para a terra de Israel. E tendo ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá, porque Herodes teve filho, e esse filho foi o que ficou no lugar dele. Então, por divina advertência, retirou-se para as regiões da Galileia. E ali ele habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Porque os profetas vão falando tudo. Olha, primeiro ele vai para o Egito, né? Do Egito ele vem, agora de Nazaré, porque aqui a trajetória de Jesus já tinha sido toda falada pelos profetas. E é interessante que quando esse homem morre, é triste. Por quê? Porque ele morreu nos seus pecados. Herodes não está no céu hoje. Ele errou, ele matou, ele pecou, ele transgrediu. Então ele não foi levado ao seio, ali perto de Deus, com uma recompensa do céu. E é triste essa história porque ele estava tão perto. Jesus veio para ele também, morreu para salvar ele do engano, da mentira, do ódio, da inveja, para salvar ele desse controle obcecado que ele tinha, obsessivo, né, que gerado pelo orgulho, porque orgulho ama poder. Uma pessoa que quer poder e posição, no sentido de ter o poder, não sou eu que estou falando isso não, um grande autor chamado C.S. Lewis, que é um teólogo também, um autor, ele fala isso nos seus livros. Você detecta o grande alvo do orgulho é o poder. E esse homem queria esse poder. O alvo dele é perpetuar, ninguém vai ser melhor do que eu. E ele morre, sendo que estava tão perto do guia, que era Jesus. Jesus tinha vindo para ele também. Ele morre em seus pecados. Morreu perdido. Jesus nasceu para salvar ele, para resgatar ele, mas ele rejeitou Jesus e morreu perdido. Jesus veio para purificar e ele morreu com culpa, a culpa dos seus pecados. Jesus veio para dar paz e ele morreu atribulado, angustiado, sem nenhum tipo de paz. Isso é muito tremendo, isso é muito forte. E é isso que acontece hoje. Muitas pessoas não têm paz na sua vida. Sabe por quê? Porque elas rejeitam o príncipe da paz, aquele que veio, o guia, Jesus, o Salvador. Rejeitam, não quero não. Quero viver minha vida.
escolhem, optam por deixar Deus de fora. E aqui este homem fez isso. E ele morreu nos seus pecados. Então hoje vamos rever, entender que Jesus, ele veio não para te ferir, não para te machucar, não para te condenar. Ele não veio para fazer mal e nenhum estrago. Ele veio só para te levantar, te salvar, te ajudar, consertar a tua vida, preparar você para o céu, para te levar lá. E esse homem que tinha uma preeminência, que tinha tudo que ele queria ter, podia pedir um esclarecimento daqueles homens, né, que eram sacerdotes, para explicar a palavra para ele. Tinha acesso a tudo, mas ele rejeitou Jesus. E hoje? Será que nós também temos um pouco dessa atitude de Herodes, de rejeitar, de não ter tempo, de não querer, de querer fazer a nossa vontade, de controlar a nossa vida? Ó, afinal das contas, a vida é minha. É isso que as pessoas falam. Eu vou controlar tudo. Vamos dar esse controle para Deus, porque eu creio que quando Deus está no controle, no comando da nossa vida, as coisas vão ser tão melhores. E aqui foi isso, uma briga, né, dele lutando contra aquele que veio para dar vida para ele, para salvá-lo, para abençoá-lo. E ele o rejeitou. Será que hoje nós estamos também rejeitando a Jesus? Rejeitando com as nossas atitudes, com a nossa maneira de ver as coisas, de pensar e de agir. Será que você se parece mais com Herodes ou mais com os homens sábios? Uma pergunta dura, mas uma pergunta que eu vou te fazer hoje, não eu, mas Deus está te fazendo hoje. Com quem você está parecendo hoje, as tuas atitudes? De querer controlar tudo, de querer estar na frente de tudo, de querer estar, sabe, fazer do teu jeito? Será que nossas atitudes refletem mais a Herodes ou refletem a atitude de adoração, de busca, de desejo de conhecer Jesus, como tinham aqueles magos sábios do Oriente? Vamos pensar um pouco nessa pergunta e entender algo, que aqueles que rejeitam Jesus nunca vão encontrar paz. Herodes morreu atribulado, sem paz, angustiado, porque rejeitou Jesus. Quem rejeita Cristo, quem rejeita o príncipe da paz, nunca vai ter paz na sua vida. E por último, homens sábios ainda buscam Jesus. Quem é sábio hoje ainda está querendo conhecer, buscar, adorar, louvar e conhecer mais de perto, com intimidade, a pessoa de Cristo. Os sábios entendem que eles são pequenos e que Deus é grande. O sábio entende os seus limites, de que tem alguém muito maior. O tolo não. O tolo se acha. Herodes era um tolo. O tolo acha que ele é dono de tudo, que sabe tudo, que pode controlar sua vida. Daqui a pouco vem um câncer, vem uma enfermidade, vem um mal, aí ele vê quão pequeno ele é. Então o sábio, ele enxerga que ele é pequeno, sabe que ele é nada, sabe que Deus é tudo e ele busca a Deus. Hoje, os sábios ainda buscam conhecer Jesus. Que nós sejamos essa pessoa sábia. Jesus veio para nós e Ele quer que nós o conheçamos. Ele veio para nos salvar. Ele veio para entregar a sua vida por nós. E Ele quer que nós tenhamos um conhecimento e um relacionamento com Ele. Amém? Isso é Natal. Isso é conhecer o plano. Natal é conhecer, é aceitar Jesus. É Jesus ter vindo, mas não rejeitá-lo. Jesus veio, é acolhê-lo, é louvá-lo, é adorá-lo, é tê-lo como nosso Senhor e Salvador, porque é isso que Jesus é. O nome Jesus significa Salvador.
e Ele veio. Amém? Feliz Natal para você. E que o teu Natal seja um Natal onde você busque mais, que você ainda adore mais e louve mais aquele que veio te salvar, que te ama, que é Jesus. Amém? Ele é o motivo real de todos os natais, inclusive deste. Nós vamos agora para o intervalo e a gente vai voltar orando com você, tá bom? Não saia daí, daqui a pouco mais nós voltamos com você. Bem, estamos de volta com você. Estou tentando acessar pela internet aqui, estamos com um probleminha e não podemos ver aqui quem está interagindo conosco aqui, colocando seus pedidos de oração, mas mais tarde a gente vai entrar aqui e nós vamos orar com você também. Vamos orar pela Joyce hoje, e ela está um pouco incomodada com alguns vizinhos que têm vícios, e esse vício incomoda, e claro, todo vício incomoda. Não somente aquele que está viciado, mas quem está em volta também. Assim como o vício do álcool, uma pessoa bêbada, ela incomoda aquela pessoa que não bebe. Assim como uma pessoa que fuma, também incomoda com a fumaça e com tudo mais do seu cigarro. E a pessoa que tem hábitos piores ainda, né, vícios mais fortes ainda, também é complicado. Como nós falamos hoje no programa, né? O nosso pecado, ele afeta pessoas. A nossa vida é afetada por decisões pecaminosas, mas vidas que estão em volta de nós, familiares também são infelizmente afetados de uma maneira negativa pelos nossas más escolhas. Vamos orar com você, Joyce, e orar com a Kátia também pela sua saúde. Está com muitas dores na sua perna, fraquezas e tonturas, mas nós cremos que Deus pode agora, em nome de Jesus, curar você, Kátia. Se você crer, a Bíblia fala que tudo é possível ao que crer. Cecília pede oração, pois tem insônia todas as noites. Vamos orar com você, Cecília. E também seja sábia, né? Certas coisas que alimentos, como café e outras coisas que têm cafeína, talvez não, que despertam também, devem ser evitados, né? Mas procure meditar na palavra, em um versículo. Pegue um e começa lá a falar e orar e louvar, amém? E pedir ao Senhor para te dar paz. Ele é o príncipe da paz, amém? A gente vai estar orando com você, Cecília, com a Kátia, com a Joyce, com a Suelen, que está 4 meses desempregada, para Jesus abrir uma porta para ela. Érita, por paz espiritual, e pela filha Ana Paula. Paz espiritual a gente vive quando a gente está perto de Jesus, através da palavra, lendo a Bíblia, através da oração, indo para a casa dele, que é a igreja, amém? E a Rosimar, pela sua saúde e também pela cirurgia que o seu marido vai fazer. Vamos orar por essa família. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida da Rosimar, o seu esposo, nas tuas mãos. Vai adiante desta família, Senhor. Vai adiante da Ana Paula, que é filha da Érita. Dá a ela paz. Abençoa, Senhor, a Érita, que ela possa entender que paz é somente em Ti e no relacionamento contigo, um relacionamento de intimidade, de comunhão com a Tua pessoa. Nós pedimos agora, Pai, pela vida da Kátia, Senhor, que Tu venhas nesse momento, Pai, trabalhar nesta causa que tem incomodado, trazido transtorno à vida dela. Senhor, dê a ela solução nesta causa. É o que nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pedimos pela Rosimar, pela Érita, pela Kátia, pela Suelen, Senhor. Abre portas, Pai, aonde não há uma porta, um caminho, uma maneira. Tu és o Deus que nesta hora pode abrir uma porta para a tua filha. Senhor, abre essa porta para a Suelen, que ela possa encontrar este emprego e que ela possa ser abençoada e possa ser, Senhor, contemplada por Ti. Nós oramos pela Joyce, Pai, por esses incômodos, essas pessoas com vícios. Nós oramos pela Kátia, pela saúde dela e pela Cecília. Que essa insônia agora venha, Senhor, nesse momento. Nós oramos pelo Pedro Paulo, Pai. Nesse momento, ele recebeu o seu emprego, ele está trabalhando, ele ligou para nós nessa hora, dizendo
que Tu tens agido a favor dele e por isso nós Te louvamos, Pai. Neste testemunho nós fortalecemos nossa fé, Pai, sabendo que Tu és fiel, Senhor. Glórias ao Teu nome. Muito obrigado, Jesus. Tu és fiel. Amém? Que coisa linda, né? Nós temos aqui até nessa oração um milagre para te contar. Pessoas estão sendo respondidas por Deus. Então, continue, tá bom? Suelen, Deus vai abrir essa porta. Continue buscando Deus, Cecília, porque Deus não quer você com insônia. Ele quer que você durma o sono dos justos e Ele é fiel. Eu quero desejar a todos que estão comigo nessa hora um Feliz Natal, um Natal onde Jesus será celebrado e um Feliz Ano Novo também. Fique na paz e até nosso próximo programa, se Jesus permitir.